No dia do meu casamento forçado, o sol brilhava forte sobre Lisboa, mas meu coração permanecia frio como as águas do Tejo no inverno. Meu pai, um empresário influente dono de vinícolas familiares em dificuldade financeira, tinha-me obrigado a casar com Helena, a jovem que ele criara como filha desde os 10 anos, após a morte dos pais dela em um acidente trágico. Eu, Sofia, aos 28 anos, sempre soubera da minha atração por mulheres, mas reprimia tudo para evitar escândalos na nossa sociedade conservadora, e agora via-me presa em um altar com Helena ao lado, enquanto os convidados sussurravam sobre o arranjo familiar. Helena chorava baixinho durante a cerimônia na igreja antiga do bairro de Alfama, suas lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto delicado. Eu a observava com o peito apertado, sentindo uma rachadura inesperada no gelo que protegia meu coração há anos. Meu pai sorria satisfeito ao fundo, acreditando que esse casamento resolveria seus problemas financeiros ao unir propriedades e manteria a honra da família intacta ao esconder minha verdadeira orientação sob o véu de uma união aceitável. Após a cerimônia, voltamos para a casa grande em Sintra, onde vivíamos como uma família unida. Helena e eu tínhamos crescido juntas, ela sempre me via como irmã mais velha protetora, mas agora éramos legalmente casadas e a tensão preenchia cada canto da mansão. No nosso quarto compartilhado pela primeira vez, eu disse com voz fria: "Isso é uma loucura, Helena, nós não podemos fingir isso para sempre." Ela baixou os olhos azuis cheios de dor e respondeu baixinho: "Eu não escolhi nada disso, Sofia, mas o pai disse que era necessário para todos nós." Suas palavras revelavam a resignação de quem sempre obedecera sem questionar. Meu pai nos reuniu na sala de jantar explicando que o casamento era essencial para salvar o negócio familiar ameaçado por dívidas e concorrência. Ele mencionou discretamente que sabia do meu segredo e que essa união evitaria fofocas e perda de clientes conservadores em Portugal. Helena ouvia calada, apertando as mãos no colo, enquanto eu sentia raiva crescer dentro de mim. "Por que sacrificar nossas vidas por causa de dinheiro e aparências?" perguntei, mas ele cortou seco, dizendo que o dever familiar vinha primeiro e que eu devia gratidão por ele ter criado Helena como uma de nós. Naquela noite, Helena chorou sozinha no banheiro e eu ouvia seus soluços através da porta, sentindo uma pontada de compaixão que eu não queria admitir. Meu coração congelado começava a sentir o peso da dor dela. No dia seguinte, enfrentamos os primeiros olhares curiosos dos vizinhos e amigos que vinham parabenizar o casal novo. Uma amiga próxima de Helena sussurrou perguntas sobre como nos sentíamos, mas eu respondi secamente que era um acordo familiar e nada mais. As semanas iniciais foram marcadas por rotina forçada. Compartilhávamos refeições, conversas superficiais e dormíamos em camas separadas no mesmo quarto. Helena tentava cozinhar pratos portugueses tradicionais como bacalhau para agradar meu pai, mas eu via a tristeza em seus olhos quando ele elogiava o esforço dela como esposa perfeita. Internamente eu lutava contra lembranças da minha juventude quando descobri a minha identidade em segredo e agora via tudo ameaçado por essa imposição. Um dia, durante um passeio forçado pelo jardim de Sintra, Helena tropeçou e eu a segurei instintivamente, sentindo o calor de sua pele pela primeira vez de forma consciente. Seus olhos azuis encontraram os meus e por um instante o mundo parou. Eu soltei rápido, mas o toque deixou uma marca. Meu pai observava de longe, aprovando a cena como prova de que o plano funcionava. A pressão social aumentava. Em uma reunião familiar, tios e primos comentavam sobre a felicidade do novo casal, ignorando os sinais de desconforto. Eu sentia o peso da mentira crescer enquanto Helena suportava tudo com resignação silenciosa, pagando o preço de sua obediência com noites insones. A convivência forçada revelava camadas mais profundas de conflito. Helena começou a compartilhar memórias da infância quando meu pai a acolhera após o acidente, transformando a casa em seu lar seguro. Eu ouvia atentamente, percebendo como ela via meu pai como salvador e a mim como modelo de força. Mas agora o papel mudara e ela confessava em voz baixa durante uma noite chuvosa que sentia medo de falhar como esposa porque nunca imaginara um casamento assim. Suas palavras expunham vulnerabilidade que derretia ainda mais a barreira em meu peito. Meu pai intensificava a pressão, exigindo aparições públicas como casal em eventos da vinícola para atrair investidores conservadores. Em uma festa em Lisboa fomos apresentados como o casal perfeito, mas eu notei olhares desconfiados de antigos conhecidos que suspeitavam da minha vida privada. Uma prima distante se aproximou perguntando diretamente se eu estava feliz e eu menti com um sorriso forçado enquanto Helena apertava minha mão em apoio silencioso. Internamente o conflito moral me consumia.
Eu questionava se era justo sacrificar minha autenticidade por estabilidade familiar e se Helena merecia ser usada como peça nesse jogo. Uma noite após uma discussão acalorada com meu pai sobre finanças, eu explodi revelando que esse casamento era uma farsa que machucava nós duas. Ele respondeu com frieza que o dever superava sentimentos pessoais e que Helena também ganhava segurança financeira com isso. Helena ouviu a discussão escondida e confrontou-me depois com lágrimas nos olhos, dizendo que entendia minha dor, mas que trair a confiança do pai seria imperdoável para ela. Essa lealdade cega a ele criava uma barreira entre nós, mas também fazia admirar sua integridade mesmo em meio ao sofrimento. Pagávamos o preço com noites de insomnia e conversas tensas onde explorávamos limites sem cruzar linhas proibidas. A tensão subiu quando uma amiga de infância de Helena visitou e questionou abertamente o arranjo, revelando que ouvira rumores sobre minha orientação em círculos sociais. A amiga acusou meu pai de manipulação e Helena defendeu ele com veemência, causando uma briga familiar que terminou com lágrimas e portas batidas. Eu me senti traída pela exposição pública do meu segredo, mas ao mesmo tempo vi Helena defender a família com sacrifício pessoal. Gradualmente minhas defesas caíam. Durante um passeio pelas ruas de Lisboa, Helena compartilhou sonhos abandonados de estudar arte em Porto que o pai vetara por considerá-los arriscados. Sua voz trêmula revelava o custo de sua obediência e eu senti empatia verdadeira pela primeira vez. Meu coração descongelava enquanto eu percebia que ela também era vítima de expectativas impostas. Confrontos continuavam. Meu pai organizou uma viagem familiar para o Douro, onde discutimos abertamente sobre o futuro do negócio e do casamento. Eu argumentei que forçar união não garantia felicidade, mas ele rebateu citando tradições portuguesas de casamentos arranjados que duravam gerações. Helena permaneceu calada, mas seus olhos mostravam conflito interno entre lealdade e desejo de liberdade. Uma traição sutil veio quando um tio revelou acidentalmente durante jantar que meu pai usara o casamento para encobrir dívidas maiores do que admitia. Isso abalou Helena, que questionou pela primeira vez as motivações do pai, pagando o preço emocional de duvidar da figura paterna. Eu a consolei, sentindo a conexão crescer apesar da dor compartilhada. A pressão social atingiu o pico quando fofocas circularam em redes locais sugerindo que o casamento era fachada. Amigos distantes nos evitaram e Helena sofreu com isolamento, pagando caro pela lealdade familiar. Meu despertar interno acelerava enquanto eu via o custo real de escolhas controversas. O conflito atingiu novo nível quando Helena recebeu uma oferta de emprego em uma galeria de arte em Porto que combinava com seu sonho abandonado. Meu pai vetou imediatamente, alegando que a esposa devia priorizar o lar e o negócio familiar. A discussão explodiu na sala de estar, com Helena chorando e questionando se sua vida valia menos que a imagem da família. Eu intervi defendendo sua autonomia, o que enfureceu meu pai, que me acusou de egoísmo por colocar sentimentos acima do dever. Essa intervenção criou racha entre nós três. Helena agradeceu o meu apoio, mas confessou medo de perder o único pai que conhecera. A traição veio quando uma prima invejosa espalhou rumores detalhados sobre meu passado para sabotar o negócio familiar visando herança. O escândalo ameaçou expor tudo, forçando Helena a escolher entre defender-me publicamente ou manter silêncio por lealdade paterna. Ela escolheu defender-me em uma reunião familiar, confrontando a prima com coragem que revelava sua força interior. Mas o preço foi alto. Meu pai a repreendeu duramente, acusando-a de ingratidão. Helena saiu chorando e eu a segui até o jardim, onde pela primeira vez a abracei de verdade, sentindo seu corpo tremer contra o meu. Esse momento marcou o despertar de sentimentos profundos que eu não podia mais negar. Pressão social intensificou, com clientes cancelando contratos da vinícola por causa dos rumores. Meu pai culpou nossa falta de convicção no casamento, exigindo mais demonstrações públicas de afeto. Helena e eu fingimos durante eventos, mas cada toque falso aumentava a tensão interna e o questionamento moral sobre o que era certo. Uma noite, Helena revelou trauma do passado acidente dos pais e como meu pai a salvara, mas também controlara sua vida desde então. Suas lágrimas fluíam enquanto descrevia a sensação de dívida eterna que aprendia. Eu compartilhei minha própria luta com a identidade reprimida e pela primeira vez sentimos conexão verdadeira além da imposição. Confronto direto aconteceu quando meu pai descobriu cartas antigas de Helena expressando admiração por mim antes do casamento. Ele acusou-nos de conspiração, o que levou a uma discussão violenta onde Helena finalmente questionou abertamente se o amor podia nascer de obrigação.
O pai saiu batendo a porta, deixando-nos em silêncio carregado de possibilidade e medo. Sacrifícios acumulavam. Helena renunciou temporariamente ao emprego em Porto para acalmar o pai, mas isso custou sua alegria visível. Eu via o dano em seus olhos e sentia culpa por meu papel indireto na dor dela. A sociedade portuguesa, com seus valores tradicionais, pesava sobre nós, reforçando preconceitos contra qualquer desvio da norma heteronormativa. Despertar progredia lentamente. Durante uma caminhada pelas vinhas do Douro, Helena admitiu sentir algo além de fraternidade e eu confessei que seu choro inicial mudara tudo. Mas dúvida persistia sobre se isso era amor genuíno ou ilusão nascida de trauma compartilhado. A relação evoluía em meio a tormentas. Helena e eu começamos conversas profundas sobre desejos reprimidos e escolhas controversas. Ela confessou sonhar com a independência enquanto eu admitia medo de perder apoio familiar ao abraçar minha verdade. Esses diálogos fortaleciam laços, mas geravam novas confrontações quando meu pai interrompia exigindo foco no negócio. Uma traição maior surgiu quando um parceiro de negócios descobriu evidências de dívidas ocultas e ameaçou expor tudo a menos que o casamento produzisse herdeiros ou alianças mais fortes. Meu pai pressionou por intimidade, fingido que Helena rejeitou com lágrimas, argumentando que não trairia sua integridade. Eu a apoiei enfrentando o pai diretamente, pagando preço de ser rotulada como desleal. Helena sofreu isolamento social quando amigas casadas a evitaram por medo de contágio de escândalo. Seu sacrifício maior foi renunciar completamente ao sonho de arte, aceitando emprego administrativo na vinícola para provar lealdade. Eu via o custo em sua expressão apagada e questionava se nosso despertar valia tanto sofrimento. Clímax interno veio durante o festival em Lisboa, onde dançamos forçadamente como casal. No meio da multidão, Helena sussurrou que sentia amor verdadeiro nascendo apesar de tudo. Meu coração, agora descongelado, respondeu com emoção, mas dúvida moral permanecia sobre legitimidade de sentimentos em contexto imposto. Confronto familiar explodiu quando o tio aliado ao pai propôs anulação do casamento, alegando incompatibilidade moral. Helena defendeu a união com veemência, revelando sua evolução emocional, mas pagou com depressão temporária pela tensão. Eu a consolei assumindo papel de protetora verdadeira. Pressão social atingiu pico com reportagem local insinuando irregularidades no casamento. Clientes fugiram ameaçando falência. Meu pai culpou nós, mas Helena e eu unimos forças pela primeira vez, propondo plano de reestruturação honesta do negócio. Despertar completo ocorria enquanto explorávamos compatibilidade sem pressão física, focando em apoio mútuo e respeito. Helena sacrificou mais ao cortar contato com amigos críticos para proteger a família, enquanto eu enfrentava perda de contatos profissionais. Moralidade controversa pairava sobre escolhas diárias, questionando se manter união era coragem ou covardia. A crise final chegou quando dívidas venceram e meu pai enfrentou falência iminente. Ele exigiu que Helena e eu assinássemos documentos transferindo propriedade para evitar escândalo total. Helena hesitou pela primeira vez, priorizando nosso laço nascente sobre obediência cega. A discussão culminou em confronto, onde ela acusou o pai de usar-nos como peões, sacrificando nossa felicidade. Eu apoiei Helena, assumindo risco de corte total com família. Juntas propusemos solução alternativa, vendendo parte da vinícola e buscando investidores progressistas. Meu pai inicialmente resistiu, mas viu lógica, pagando preço de orgulho ferido. Traição final veio de primo que tentou sabotar acordo por ganância pessoal, revelando segredos antigos. Helena e eu enfrentamos juntas, perdendo aliados, mas ganhando clareza sobre prioridades. Seu sacrifício culminou em confronto direto com o pai, onde ela afirmou que amor verdadeiro valia mais que segurança material. Despertar total aconteceu em viagem curta ao Algarve, onde, longe de pressões, admitimos sentimentos mútuos e decidimos lutar por união autêntica apesar de origem forçada. Retornamos enfrentando rejeição parcial da família, mas com determinação renovada. O preço pago foi alto: perda de herança parcial, isolamento social e trauma emocional duradouro. Mas ganhamos autenticidade e conexão profunda que transformou a dor inicial em força. No final, após meses de reconstrução, o negócio estabilizou e nossa relação floresceu em base de respeito mútuo. Contudo, o eco de imposição inicial permanecia como lembrete de custos envolvidos.
É correto julgar que o amor pode surgir legitimamente de uma união familiar forçada, ou isso sempre representa uma ilusão moralmente questionável que perpetua danos irreparáveis?